Olá, meus amiguinhos! Aqui é o tio Igor. Essa é mais uma videoaula. Hoje vamos trabalhar a estrutura fundiária brasileira, Revolução Verde e o agronegócio. É conteúdo para vocês. Sétimo Alfa, sétimo Bravo e sétimo Charlie, do Colégio Novo Éden. Pessoal, observem essa imagem. O que vocês podem ver? Então vamos ter ali um homenzinho ali, um rapazinho e animais. Pessoal, mão de obra braçal e tração animal é o ideal para sistemas agrícolas, para alta produtividade? Não, jamais você vai ter uma alta produtividade utilizando esse tipo de mão de obra e esses tipos de técnicas de cultivo. Então você observa nessa imagem aqui, você não vai ter, né, a ausência de máquinas, a ausência de sistemas de irrigação, a ausência de colheitadeiras e a ausência de insumos, fertilizantes, agrotóxicos, defensivos agrícolas, enfim. No próximo slide, vamos ter os fatores que condicionam a agricultura. Quais são os fatores que ajudam, que contribuem para a agricultura? Então, o solo, o relevo, os fatores naturais, né? O solo, o relevo e o clima. Vou explicar para vocês um por um. O solo, pessoal. Existe o solo arenoso e o solo argiloso. O solo arenoso, ele é pobre em nutrientes. Haja vista que existe uma escassez física de água nos solos arenosos. Por que existe essa escassez? Geralmente porque o solo arenoso se forma em regiões semiáridas, em regiões em que há esse déficit hídrico. Então, o que ocorre no solo arenoso? O solo acaba se tornando ácido por conta de agentes do ferro mesmo, ele acaba ficando ferrífero. E esse solo, por sua vez, acaba prejudicando a agricultura em vez de ajudá-la. Existem técnicas de calagem para você corrigir o solo, né? Inclusive na região do Cerrado brasileiro, eles utilizam muito dessa técnica, né? O relevo ele pode ser prejudicial ou ele pode ser favorável à agricultura. O melhor tipo de relevo é o relevo de planície, em bacias sedimentares de preferência. Por quê? Porque a água ela costuma ser substancialmente disponível nesse tipo de relevo. Então você observa ali uma quantidade de água bastante favorável nesse tipo de relevo. Por quê, professor? Então vejam bem, o relevo de planalto, o relevo planáutico, você vai ter ali as chuvas. Se a chuva ela for muito intensa nas regiões mais altas, nas regiões, ou seja, ali no topo do relevo, o que acontece? A água ela vai escoar no superficial, né, de forma superficial, e vai lavar esse solo. Os nutrientes eles acabam sendo escoados para as regiões de planície, ou seja, aonde é que vai parar os nutrientes do solo? Nas planícies. Porque nas regiões planálticas, no relevo planáltico, não há como o solo, né, manter essas propriedades, esses nutrientes, por causa dessa erosão laminar que vai lavar o solo e vai levar os nutrientes para a base. E a base são as planícies. Ok? O clima. O clima ele é extremamente importante para a agricultura. A maioria dos gêneros alimentícios se adaptam melhor ou você consegue ter o cultivo melhorado, uma produtividade maior, inclusive, em climas quente e úmido, né? Existem gêneros alimentícios que se desenvolvem em clima mais ameno, inclusive até em clima frio, mas a grande maioria dos gêneros alimentícios se adaptam melhor ao clima quente e úmido, ok? Pessoal, existem técnicas agrícolas para superar barreiras naturais. Por exemplo, lá naquele relevo planáltico que eu estava explicando para vocês no último slide,
Qual é a forma de superar esse tipo de barreira? Você utiliza técnicas de terraceamento para minimizar a erosão laminar. Então, o que seria isso? Você faz assim, ó, com o terreno. Você constrói terraços, como se fosse... Já viu uma arquibancada de estádio? Os degraus? É aquilo, basicamente é aquilo que eles fazem no relevo. Então, o homem vai lá, né, e constrói então essa estrutura no próprio relevo. Para quê? Para que a água, né, para que a água, quando estiver retida ali na parte a parte superior do relevo, e ela acaba, né, quando há uma chuva muito intensa e ela não consegue mais ficar retida ali, vai haver o escoamento superficial. No relevo de terraço, o escoamento superficial ele perde a velocidade e acaba não carregando consigo, né? Essa água acaba não carregando consigo os nutrientes, ok? Melhoramento genético, então você sementes pré-selecionadas, transgênicas, mudadas geneticamente, né? Você vai ter a modernização agrícola, então você vai utilizar maquinários, você vai utilizar colheitadeiras, plantadeiras, enfim. Irrigação, então existem vários tipos de irrigação, a irrigação que é superficial, vamos utilizar aquelas mangueirinhas que ficam girando, ali há uma perda muito considerável de recursos hídricos, da água, tá? Mas a irrigação ela pode se dar no subsolo, no solo mesmo, através de mangueirinhas ali que vai liberando umidade ali, ok? Lentamente. Infraestrutura, então você pode construir estufas, canais de irrigação. Você pode utilizar várias técnicas que eu já vou explicar para vocês. Pessoal, a estrutura das terras aqui no Brasil, a estrutura fundiária, como que está distribuída as terras aqui no Brasil? Mal distribuídas, desde o período colonial, lá das leis de terras, das sesmarias, né? Lá, ou então das capitanias hereditárias, você vai ter uma má distribuição de terras. Por quê? Naquele período colonial, as terras eram distribuídas para quem pudesse produzi-las, né? Ou seja, foi distribuído para os ricos que pudessem cultivar e que pudessem produzir nessas terras. No entanto, a lei não mudou muito de lá para cá, as leis. A estrutura fundiária do Brasil ela mudou pouco. Houve alguma mudança na Constituição de 1988, mas, enfim, a lei ela ainda é concentrada. Muitos têm poucas terras e pouca gente tem muitas terras. Tá? Então a gente vai ter ali muitos latifúndios aqui no Brasil, ou seja, que são propriedades imensas, enormes, em que a cultura agrícola está voltada para um gênero alimentício, são as grandes monoculturas, as plantações de soja, de café, de trigo, o milho, enfim. Ok? A produção geralmente ela está voltada para o mercado interno, por quê? Porque a gente tem muita gente, 200 milhões, mais de 209 milhões de pessoas aqui no Brasil. Então a gente tem um mercado interno muito amplo, tá? Muitas pessoas necessitam desses gêneros alimentícios ali. Muita coisa que você põe na sua mesa ali é proveniente ali, tá? Da agricultura. Mas a maioria da agricultura familiar, os latifúndios geralmente está voltada para o mercado externo. E a agricultura familiar, a agricultura de subsistência, está voltada mais ao mercado interno. Uma charge aí, pessoal. Papai, mamãe, todos têm direito à terra, por que nós não temos a nossa? Por causa daquele probleminha ali que eu falei para vocês, ali, da Constituição que não alterou, as leis não alteraram desde o período colonial, então muita gente lá desde o período colonial, gerações passadas, continuam com essas terras, só foi passando de geração para geração, tá? Então, isso é uma má distribuição de terras, mas para resolver esse problema, temos a reforma agrária, que é a redistribuição das terras aqui no Brasil. A reforma agrária, então,
tem o objetivo de democratizar a estrutura fundiária, tirar da mão dessa minoria, né, dessa oligarquia, e redistribuir essas terras para as pessoas que precisam, as pessoas que estão ali sem terras, passando fome. A gente tem um país tão grande, tantas terras, e por que a gente tem tanta gente passando fome nesse país? Então é com isso, né? Basicamente esse é o objetivo principal da reforma agrária, tá? Pessoal, as terras aqui no Brasil, ela tem uma função social. Cada metro quadrado das terras aqui no Brasil tem uma função social. Se ela não está sendo exercida, então o INCRA, lá, que é o instituto que cuida da reforma agrária, ela vai lá, eles vão fiscalizar esse terreno, essa área. Se eles verem que não está sendo produzido da maneira adequada e não está exercendo a função social a ela pré-estabelecida, então o INCRA vai lá, né, paga um preço por aquela terra e redistribui para as famílias, né, para assentar essas famílias sem terras. Então, alguns objetivos ali: combate à fome, interiorização de serviços públicos, ou seja, a reforma agrária não é só redistribuir as terras, mas levar para essas famílias condições, por exemplo, escolas, saneamento básico, água tratada, enfim, hospitais, ou seja, aproximar o meio rural, né, de serviços básicos, serviços públicos básicos, ok? De minimizar a migração campo-cidade, democratizar as estruturas de poder, ou seja, tirar um pouco da mão do governo essas terras e colocar na mão do povo, tá? Enfim, vamos lá. MST, então, é o Movimento Sem Terra. O objetivo do MST, né, são as pessoas sem terra aqui no Brasil que formaram esse grupo, né, esse grupo social aí, a fim de combater então essa má distribuição de terras aqui no Brasil. O objetivo do MST é realizar reforma agrária, praticar produção de alimentos, melhorar as condições de vida. As conquistas do MST aí, então, conseguiram muitas conquistas, mais 300 mil famílias assentadas, isso dá um número faraônico de pessoas que finalmente obtiveram suas terras. Criação de escolas, né, no meio rural, dentro dos assentamentos, feiras de alimentos em pequenas cidades, a fim de vender. Pessoal, mas é assim, eu vou explicar para vocês aqui o que, no meu ponto de vista, é um problema essa reforma agrária. Porque não basta o governo simplesmente assentar essas famílias aí, ele tem que dar incentivo, tem que... o governo precisa, ajudar com subsídios, precisa ajudar a comprar parte dessa produção, fornecer insumos para essas famílias, para que eles possam ter competitividade no mercado, para que eles possam competir, para que eles possam produzir também. Não adianta simplesmente largar eles lá na terra, nessas propriedades, sem eles terem condições de competir com os grandes fazendeiros, com os grandes produtores. Porque senão eles acabam indo à falência. E aí eles vão ter que vender suas propriedades novamente. E quem compra essas propriedades? Os grandes fazendeiros, os latifundiários. E aí o que acontece? Muitos desses latifundiários que antes eram grileiros, que tinham propriedades rurais com papéis falsificados, agora compram propriedades com papéis originais do governo. E ainda fazem com que essas famílias do Movimento Sem Terra vão trabalhar para eles nas grandes propriedades. Tá? Então, ou seja, é um problema que em vez de solucionar um problema, acaba agravando. Tá? Então o governo ele precisa dar apoio a essas famílias aí. Ok? Muito obrigado. Essa foi mais uma videoaula aí com o tio Igor. Ok? O tio Igor vai estar postando para vocês aí no portal Unimestre, ali naquela plataforma de produção acadêmica, as atividades voltadas a esse conteúdo, ok? Muito obrigado, tudo de bom para vocês, tchau!